Bem, cá estamos nós aqui, né, para a gente conseguir aí, né, prosseguir no estudo. Apocalipse 5, né, nosso estudo de número 62 aí, né, e vamos para cima aí. Uma recapitulação básica, né, nós já vimos aí a cena 1 de Apocalipse, né, que é aquela cena introdutória e mais Apocalipse de 1 até o 3 aí, né. Nós vimos, então, essa primeira sessão, a primeira visão de Apocalipse, né? E nós entramos agora para estudar a segunda visão, né? Então, em laranja é aquilo que a gente já estudou, em azulzinho claro aí é a introdução aí, a cena de introdução vitoriosa com o cenário do templo. Essa subdivisão é feita por Kenneth Strange, né? E a gente está baseado neles, né? Já falei para vocês que eu acho mais legal, mais interessante a do John Pauline, né? Mas, enfim, vamos prosseguindo aqui, porque essa é a mais aceita, é a de opinião majoritária entre os teólogos, né? Então, a gente vê aqui a cena de introdução vitoriosa com o cenário do templo, Apocalipse 4 e 5. Nós já vimos Apocalipse 4, né? Eu estou colocando aqui Apocalipse 4 e 5 porque o Adventismo entende, tá? Os teólogos são unânimes nisso, de que Apocalipse 4 e 5 são uma unidade, né? Então, eles tratam da mesma cena ali, né? Uma subsequente à outra. Apocalipse 4, nós vimos aí que era a porta aberta no céu. Nós falamos que essa porta aberta no céu era a porta do compartimento santo, né? Porque ali, né, em Apocalipse 4, verso 5, ele menciona que diante do trono, porque quando abriu essa porta, ele viu o trono e diante do trono 7 tochas. Se a gente comparar essas 7 tochas com os 7 candelabros ali, né, com o candelabro de 7 de lâmpadas, diante dele estava a mesa, né? Então, nesse caminho, o trono ele seria representado pela mesa, tá? Eu vi hoje que teólogos que pensam assim, tem uns teólogos aí que pensam assim, tá? Um número aí interessante de teólogos que pensa desse jeito aí, que a cena é um compartimento santo, né? E então a porta que ele viu era a porta do compartimento santo. Então Cristo ele passa pela vida, que é aqui o cordeiro quando ele era examinado, a morte, quando é o altar do holocausto, a ressurreição, que é a pia de Ressurreição, bronze, né? E ressurreição, alguém fez alguma pergunta aí? Então a pia de bronze. E nós temos, depois da ressurreição, ele sobe ao céu. Então a porta que a gente entende que foi aberta foi a porta do compartimento santo, tá? Embora, mesmo dentro do Adventismo, há teólogos que pensam que é o Santíssimo e há teólogos que pensam que é uma referência ao santuário de um modo geral, sem estar especificando santo e santíssimo, né? Sem estar compartimentando o santuário, né? Mas eu faço parte daquele grupo que pensa que é o compartimento santo, né? Uma causa é exatamente por conta desse texto, é Apocalipse 4, 5. E esse Apocalipse 4, 5, ele se refere, então, possivelmente à mesa, né? Uma outra causa que eu vi é porque é o seguinte, em Apocalipse 5, que a gente vai ver hoje, o animal que aparece é um cordeiro. E o cordeiro não era o animal do dia da expiação, né? não pode. O dia da expiação eram bodes. Então, isso é mais uma coisa para apontar que era o compartimento santo. Aquele teólogo Dornelles, Vanderlei Dornelles, ele diz que a roupa que Cristo aparece ali no capítulo 1 de Apocalipse é roupa de sacerdote. Logo,
mais um indicativo de que O dia da expiação. se refere... Não, que não era o dia da expiação. Não era. Não era o dia da expiação, né? Que se referia ali à inauguração do santuário, e então começaria o trabalho no compartimento santo, né? Nós vimos aí por que possivelmente ele apareceu com a semelhança de jaspe e sárdio, né? Apresentamos aí duas razões básicas. A primeira razão é que os romanos e os povos antigos enxergavam o jaspe como uma pedra que tinha poder de expulsar espíritos malignos, né? E de proteger a pessoa, de afastar demônios e espíritos malignos aí, né? Então, possivelmente Deus tenha se apresentado dessa maneira para que o povo que tinha essa cultura na época pudesse olhá-lo como aquele que é poderoso contra os demônios, né? Uma outra causa interessante, que envolve já as duas pedras, o sárdio e o topázio, é que essas pedras estavam no peitoral do sacerdote. E Êxodo 28, ao descrever o peitoral, ele coloca a primeira pedra sárdio e a última pedra é o jaspe. Possivelmente seria uma referência de Cristo como primeiro e último, né? Que é uma referência de Apocalipse 2, verso 8, né? Ele fala, eu sou o primeiro e o último, né? Que estava morto e tornou a viver, né? Então é bem curioso aí esse aspecto, possivelmente porque Deus tenha se apresentado com essa aparência, né? Com essa coloração, que é uma coloração muito estranha para nós, seres humanos, né? Então, a primeira pedra e a última, né? Ela está num sentido invertido aí, porque o hebraico segue ali da esquerda para a direita, né? Quer dizer, da direita para a esquerda, né? O seu modo de ler, né? Então, a primeira pedra vai ser na superior direita, né? Então, a visão era mais ou menos essa, e ele viu um arco-íris. Nós vimos aí que esse arco-íris, ele não só tinha a semelhança de esmeralda, que é esverdeada, mas ele tinha também a semelhança do arco-íris celeste. Então, tinha essas colorações aí, né? E aí nós estudamos que na cultura antiga, um guerreiro, né, um povo, quando ele vencia o outro povo, ele fazia um acordo de paz com os vivos, os sobreviventes. E para fazer esse acordo de paz, ele segurava o seu arco no sentido contrário, né? Como vocês veem nas imagens, ao invés de ele estar voltando o arco para o inimigo, para atacar uma flecha, ele coloca no sentido contrário, como quem diz, eu não quero te atacar. Essa era a maneira deles estabelecerem um acordo de paz, né? E a palavra que é usada em Gênesis para arco celeste é a mesma palavra hebraica usada também para arco de arco e flecha, né? E aí o Rodrigo Silva apresenta isso, que é um pensamento que foi estudado por um de seus alunos, né, que agora está fazendo doutorado em arqueologia, é que Deus tenha colocado o arco no céu voltado para si, da mesma maneira que os guerreiros faziam. Então é como se Deus estivesse colocando o arco no céu para dizer para nós continuamente, né? Eu quero fazer um acordo de paz com vocês, né? Tudo isso aí no capítulo 4 que a gente viu. A gente viu os 24 anciãos, que podia ser apenas símbolos, né? Dos patriarcas, filhos de Israel e das 12 apóstolos, não sendo exatamente algo literal, mas apenas um símbolo apresentado em Apocalipse. Há essa possibilidade. Existe a possibilidade também de serem seres humanos que ressuscitaram ali com Jesus e que foram levados para o céu como primícias dos que dormem, né? Nas festas das primícias, os sacerdotes pegavam os primeiros frutos e levavam para o santuário, né? Então, Cristo, ele morreu, que é Páscoa, e aquela primeira semana ainda era a festa dos pães asmos, e tinha a festa das primícias, que era quando ele ressuscitava. E essas pessoas que ressuscitaram, Cristo levou para o céu, né? Salmo 68, e Paulo comenta esse aspecto também, né? Que eles foram levados para o céu. Então é possível que desse grupo tenha sido levado, tenha sido escolhido 24 homens para fazerem esse papel de anciãos ali, né? Há um outro grupo que
pensa da mesma maneira, né, que são homens remidos por Cristo como primícias, e que eles no céu são antítipos dos 24 turnos de sacerdotes e de músicos de Israel, né? Porque eles têm harpas, então músicos, né? E sacerdotes, porque eles estão com incenso ali na mão, né? E também a roupa deles, né? A ordem angélica, um grupo pensa que é uma ordem angélica exaltada lá, né? Que representa 12 patriarcas, filhos de Israel e 12 apóstolos, né? Então, há um grupo que pensa que são anjos, né? E há também, né, um pensamento novo aí, de que há a possibilidade de ser os Adões de outros planetas que fazem parte de um conselho celestial, né? E então essas são as 5 visões que a gente consegue extrair aí no meio teológico adventista. Tem alguém com áudio aberto aí, tá bom? Nós vimos aí os 4 seres viventes, né? Cada um deles tinha semelhança de homem, bezerro, leão, águia, tinha olhos para tudo quanto é lado aí, né? Para frente, para trás. E aí nós vimos diversas coisas aí, né? Primeiramente, nós vimos a Weather, possibilidade... Pode falar. Daniel, Estou ouvindo. Pois não, pode falar, Cristina. oi, Oi, pode falar. Então prosseguindo aí, né? Nós vimos da possibilidade do trono de Deus e esses 4 seres viventes aqui, eles serem vivos, né? Serem seres vivos mesmo, tanto o trono de Deus como esses 4 seres viventes serem meio que conglomerados de anjos aí, né? Os anjos aglomerados formando essas imagens, né? E da onde que saiu essa ideia? Nós mencionamos as imagens, né, barrocas e dos antigos, eles sempre desenham Deus sendo levado por grupos de anjos, né? E é curioso que a linguagem bíblica ela passa essa ideia. Nós vimos lá a preposição al, né, que é sobre, e é a preposição usada, né, muitas vezes aí quando se refere a Deus assentando no seu trono, né? E nós vimos lá que o trono era vivo e tudo mais, né? Vimos também no Novo Testamento quando Paulo menciona em Colossenses a questão dos anjos, né, visíveis, que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, e quando ele fala das invisíveis, ele começa a explicar. As invisíveis são tronos, dominações, principados e potestades. E nós vimos que potestades, principados, dominações são palavras empregadas para anjos. E nessa sequência parece que tronos também. Então pode ser que essa seja a classe de anjos que tomam formas, coisas do tipo aí, né? Nós vimos também, Ellen White comenta desse aspecto, né, de tronos vivos, o carro vivo, enfim. E o próprio Apocalipse fala, né, que do trono saem vozes e trovões, né, entre outros aspectos. Em Apocalipse, a gente vê também esses 7 espíritos, e aí nós usamos lá o pensamento de José Carlos Ramos, né, que ele apresenta que é uma representação do Espírito Santo, né, em seu completo trabalho, né, a plenitude do Espírito aí, né. O mar de vidro possivelmente seja ou o chão é semelhante ao mar, né, como a gente consegue ver aí nessas imagens acima, ou que ele seja um aquário mesmo, né? Então a parte sei lá, semelhante a vidro transparente, embaixo o mar mesmo, né? Sejam feitos embaixo do mar. Então a gente não sabe só lá quando a gente chegar mesmo, né? Nós vimos os 4 seres viventes, por que eles têm essas semelhanças de leão, de boi, né, de bezerro, de homem e de águia, né? Primeiro, porque os 4 seres viventes levam o trono de Deus, né? Apocalipse 1, Apocalipse 10. E é curioso
que você vê que os móveis, a arca, os móveis, o móvel da mesa, né, eram carregados sempre por 4 sacerdotes, aí colocando varas nos ombros, né, para fazer comparação com Ezequiel 1, dos 4 seres viventes que levam o trono de Deus nesse capítulo, né, Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Nós vimos também, né, que Tessalonicenses fala que o papado, que é a apostasia que Paulo menciona, né, o homem do pecado, o filho da perdição, ele se assentaria como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? E aí você vê o papado sendo carregado por homens do modo muito semelhante, que era feito com a arca, e como os 4 seres viventes fazem com o trono de Deus, né? E ele põe o trono na igreja, ou seja, está no templo de Deus e quer parecer Deus, né? Então é bem curioso esse aspecto aí, né? Se assentar como Deus. Olha essa imagem do canto inferior direito, ele aparecendo entre 2 querubins, que é muito semelhante à questão do Shekinah se manifestando entre os 2 querubins sobre a arca, né? E então é curioso esses aspectos, né? Nós vimos também que no acampamento de Israel o santuário ficava no centro. Ao redor do santuário ficava 4 acampamentos mais próximos. Primeiro de Moisés e Arão, aqui à frente do santuário. Aí à esquerda do santuário, né, ao sul, ficava os coatitas. Ao oeste ficava os gessornitas. E à direita, ali, né, ao norte, ficava os meraritas, né? Então, 4 grupos de acampamentos ao redor do santuário. E mais distante ficava os acampamentos de 3 tribos ao sul, 3 tribos ao oeste, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao leste, né? Então essa era a maneira com que o Israel se acampava, né? Embora eu não acho que essa configuração aqui, né, é assim, uma atrás da outra, né? Eu achava que é uma configuração diferente dessa aqui, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Nós vimos que o leão representava Mateus, né? O livro de Mateus. Na realidade, o leão representava Jesus no livro de Mateus, porque Mateus ele tenta apresentar Jesus como o leão da tribo de Judá, ou seja, como o símbolo da tribo de Judá, como o descendente do Messias, né? Ele escreve seu livro aos Hebreus e por isso ele quer apresentar um Jesus como o Messias, né? Descendente de Abraão e de Davi. Por isso o leão é usado para lembrarmos a tribo de Judá, cujo símbolo era um leão. Nós vimos também o bezerro, né? E aí ele já representa o livro de Marcos. O Marcos escreve aos romanos. Então ele quer apresentar um Jesus, né, para os romanos, um Jesus poderoso, né? Um Jesus servo também, né? Que o bezerro também presta bastante serviços, né? É símbolo também desse aspecto. Então ele queria mostrar para a nação poderosa um Jesus que era poderoso ao mesmo tempo que era servo aí, né? Realizador de grandes feitos em prol da humanidade. O homem é um símbolo da humanidade e então é um Jesus mais humano. Quem escreve um Jesus assim é o Lucas, porque ele escreve para os gentios. Então ele apresenta o Jesus mais humano. É o único que menciona, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Ele menciona aquela mulher estrangeira que teve seu pedido atendido. Então, o Jesus mais humano é encontrado no livro de Lucas. E águia representa já uma visão mais adequada, mais profunda de Cristo, de quem é Cristo, né? Então apresenta Jesus como Deus, e aí quem faz isso é o livro de João. E João ele escreve aos cristãos, e para que eles não caiam no agnosticismo, naquele monte de falácia que tinha naquele período, ele faz esse aviso aí, né? E nós vimos que o Apocalipse 4 termina louvando a Deus pela criação, né? E aí a gente começa aí o capítulo 5, tá? O capítulo do livro selado e o cordeiro ensanguentado. Vamos lá.
Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então o livro começa, já Apocalipse 5 começa com um livro selado. E não somente selado, era um livro selado com 7 selos, né? O que poderia ser essa conversa de livro selado, o livro escrito por dentro e por fora? Bem, os livros no passado, né, os homens no passado, eles usavam selos. Por exemplo, nessa imagem central aí, que ela tem umas 4 partes aqui, ó, 2 homens, aí do lado uns 3, aí embaixo mais 2, um aqui. Todas elas mostram um homem, né, com um chapéu aí curioso, né, diferente. E na roupa deles tem tipo uma correntinha e um negocinho caindo dela aqui, ó. O que era isso? Era o selo deles que era preso com um alfinete na roupa. A gente vai ver, vai lembrar disso na história de Judá e Tamar, quando Tamar se deita com Judá, aí o Judá não tinha dinheiro para pagar na hora, ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, ela falou, me deixa aí o seu selo, né, e tal, tudo era o RG da época, e aí o camarada deixou com ela esse selo aí, né? Então, alguém que era nobre tinha aí o selo e ele andava com ele, né? Então, quando ele queria registrar alguma coisa, que aí ele fazia isso. Aqui do lado esquerdo você vê um pedaço de argila, já um selo já mesmo, né? Que foi usado esse selador aí para fazer, né? Era um homem com a mãozinha aqui, né? Tal, tudo isso. E a cordinha aí que eles colocavam no selo aí. Aqui a gente vê um selador, como é que ele era, tá vendo? Ele tinha uma cordinha que está atravessando ele aí, né? E assim ficava pendurado na roupa ali, né? E quando você passa esse cilindrozinho aqui, né? Esse selo no cilindrozinho, fica marcas como esses desenhos aqui, ó, né? Olha aqui um selador aqui embaixo, aqui, né? Embaixo, e aqui você vê as marcas que ele deixou aqui, né? Então, os selos eram feitos dessa maneira, né? Eles colocavam lá uma argila, coisa do tipo, e tinha esse selador aí, essa marca aí. Aqui nós temos selos e bulas, né? Dá uma olhada aqui que você vê uma carta, né? E ela está escrita por fora e selada. E é curioso, porque Apocalipse menciona isso. Aqui nós temos um manuscrito e ele tem 3 selos, percebe? Então também era costume colocar mais de um selo na carta, né? E aqui nós temos aqui também uma carta selada, tá vendo? E escrita por fora também. E aqui um selinho pequenininho, né? Alguém tem alguma pergunta aí? Tá. É que abriu o áudio aí, alguém. Vamos lá. No meio teológico, há diversos grupos que tentam explicar esse livro selado. Um grupo diz que é contrato de casamento, né? Então eu vou casar com a minha mulher, então eu vou dizer o que a gente tem, é isso assim, estou assumindo essa mulher, estou assumindo essa terra também, que era do pai dela e agora dela e tudo mais. Então, enfim, no contrato de casamento tinha isso aí, né? Uns acham que é um contrato de casamento se referindo ao casamento de Cristo com a igreja. Então a igreja estava sem possibilidade de ter marido, estava desamparada. E aí agora vem Cristo com o contrato de casamento, né? Eles pensam assim. Outros pensam que é o livro de Daniel, tá? Que o livro de Daniel fora selado, né? Daniel 12:4 lá. Um grupo pensa que é o livro da lei, né? Um outro grupo vai pensar que era uma escritura de posse de uma terra na cultura de Israel, né? Eu já vi o pastor Wanderson Domingues, ele crê aí que seja isso, né? Um grupo pensa que era um testamento romano, né? Então, o testamento é aquele documento que prova que você é o proprietário, né? Que herdou uma herança.
Então, eles estão apontando aí para aquela herança que a igreja gostaria de receber e não tinha como receber, mas em Cristo agora e tem o direito de abrir, né? Enfim. E, por fim, uma escritura de negociação de escravo ou uma carta de alforria. Elas também eram seladas. E também é entendido, então, que nós estávamos sendo negociados e Cristo nos comprou, se for uma escritura de negociação. Agora, se for uma carta de alforria, contando, né, que eu fui escravo durante aquele período e tudo mais, mas agora estava liberto, né? Então, esses são os posicionamentos possíveis desse livro ser, tá? Vamos dar uma olhadinha no contrato de casamento. Aqui nós temos o contrato de casamento e você percebe que na frente ele está escrito, né, todo aqui o contrato de casamento, mas no verso dele tinha um outro escrito aqui, tá vendo? E quando você dobrava ele, você dobrava ele assim, ó, enrolava, deixava essa parte escrita aqui por último. Aí você achatava ela, né? E depois de achatar, você dobrava em 3 partes. E a parte escrita ficava fora, tá vendo? E aí você fazia o selo do jeito que está aqui embaixo. Então é curioso, porque está escrito por dentro, por fora e tem selo. Então, o pessoal que pensa que é de casamento é isso aí. Eu acho complicado, porque assim, eu arrumava a mulher, eu ia casar, aí eu fazia lá o contrato de casamento, tudo mais, com a minha mulher, com as testemunhas, e aí então eu selava. Não é o que aparece em Apocalipse. Apocalipse aparece o livro que já vem selado e o João, se ele é noiva, ele não estava sabendo desse casamento, porque ele está lá chorando e tal, tudo. Então, eu acho que fica complicado por conta desse enredo. Mas as semelhanças são grandes, né? E existe uma possibilidade, de repente a gente precisa de uma explicação mais aprofundada nessa linha. Há um grupo que pensa que é o livro de Daniel que fora selado, né? Em Daniel, capítulo 12, verso 4, está escrito: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, veja, o livro de Daniel, né? Que o próprio Jesus falou, ó, você quer saber do tempo do fim? Estuda Daniel, né? Mateus 24 lá, né? Quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, e Cristo só falou isso porque os discípulos disseram: diz-nos, enquanto sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda. Então, Cristo só orientou o estudo do livro de Daniel, porque foi interpelado, e aí ele orientou os discípulos, ó, vão estudar o livro de Daniel, para compreender o tempo do fim. Então, olha aí que diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Então era para o Daniel, terminou de escrever o livro, era para ele fechar o livro e colocar selo no livro. E diz assim que o livro seria selado até o tempo do fim. Como o livro da Bíblia, que vai falar sobre o tempo do fim, é o livro de Apocalipse, espera-se então que o livro de Daniel, que estava selado, quando estiver no livro de Apocalipse, ele se encontre aberto. E a Igreja Adventista entende assim e vê o livrinho aberto de Daniel no capítulo 10, quando João pega o livrinho aberto na mão do anjo e vai comer e tudo mais, né? A gente vê isso quando a gente for estudar o capítulo 10, mais uma vez, né, que já chegamos a estudar. Agora, olha só, o que sugere esse pessoal? Esse pessoal sugere que o livro de Daniel fora selado, as profecias não tinha como ser compreendidas, então não dava para saber o final da igreja, o final da história. Porque o livro estava fechado. Aí, quando chega em Apocalipse 4, o livro está fechado. E João chora por isso. Ele não tem como saber como vai ser o fim da igreja e tudo mais. Mas aí é o momento da abertura do livro. Então, quando Cristo abre o livro, as profecias de Daniel, né, e Apocalipse agora podem ser compreendidas, e é aí que o livro vai se encontrar no capítulo 10, posteriormente aberto já, porque ele foi aberto no capítulo 5. Esse é o pensamento daqueles que supõem
ser o livro de Daniel que está aqui em questão, tá? Nós temos o livro da lei selado, um outro grupo que pensa que é o livro da lei selado. É assim, há muitas semelhanças a respeito do livro da lei. Há muitas semelhanças. Agora, o complicado é o livro da lei selado, porque o livro da lei não estava selado. O livro estava perdido, mas ele não estava selado. Então, é complexo por isso, tá? Mas há muita semelhança, a gente vai ver nos textos aqui, que é muito curioso e abre margem para ser o livro da lei, não pelo livro selado, mas por conta de todo o contexto que acontecia lá. Por exemplo, o rei, quando ele subia ao trono, ele lia. O Esdras e o Neemias, quando encontraram, Josias, quando encontrou, foi ler a lei para o povo e tal. E assim, as semelhanças são muito curiosas. Vamos lá dar uma olhada aqui para a gente entender ao que se refere aqui, né? O que nós estamos querendo dizer isso aí. Vamos lá. Quando você vai em Deuteronômio 31, verso 10 a 13, a repetição da lei, olha lá o que Deus diz. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, o ano do perdão, né? Aí lembra que Cristo, chegou o momento da salvação, né? De Cristo nos perdoar. Na festa dos tabernáculos, né? Quando todo Israel virá comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar em que escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus. Todos os dias que viverdes sobre a terra, qual ides, passando o Jordão para possuir a terra, né? É curioso que traz aqui aquela ideia da nova aliança, né? Porque a nova aliança vem de novo a lei, só que a lei agora é colocada no entendimento, né? Do povo, é no coração do povo para que o povo viva. Porque a lei fora, a lei nas tábuas não estava resolvendo. Então Deus, na nova aliança, agora quer colocar essa mesma lei na mente do povo, é o que diz Hebreus, capítulo 10, verso 8, ou 8, verso 10, 8, acho que é 8, verso 10. Mas tá lá, entre o capítulo 8 até o capítulo 10 de Hebreus. Aí, Neemias, no capítulo 8, verso de 1 a 6, ele vai fazer a leitura do livro da lei, semelhante ao cumprimento dessa ordem que Deus havia dado. E aí fala, ó, e chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, o livro da lei, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens. E os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. É curioso essa inclinação, né? Eles inclinarem suas cabeças e adorar com o Senhor com o rosto em terra. Porque lembra Apocalipse, quando os seres se prostram e louvam e adoram a Deus, né? Então, lembra esse aspecto aí da lei.
tem mais ainda um outro texto aqui a este respeito mesmo, né? Ele vai falar o seguinte aqui. Vamos lá. Esse já é o texto de Neemias 1, verso 18. É mais para frente, é o mesmo texto, né? Ele diz assim, ó. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo a lei, na lei. E o povo estava no seu lugar. E leram o livro da lei, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava. Isso aqui lembra João também, porque no capítulo 5 lá, o João está chorando. E aí o ancião fala para ele, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e tudo mais, né? Então esse ato de não chores, dizer não chores, é curioso, porque era o comportamento da época. Porque todo o povo chorava, tá vendo? Ouvindo as palavras da lei. Aí ele fala, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então, mandou o pessoal se calar, não podia chorar, tinha que ficar feliz com a leitura da lei, né? Então, é nesse aspecto que parece muito. Nesse sentido, então, o livro selado seria o livro da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que estavam selados, ou seja, não podia ser compreendido para entender melhor o plano da salvação, né? Especialmente as coisas que se tratavam ali do santuário e tudo mais, as leis de Deus, mas agora o livro está aberto, então o mistério da redenção apresentado em símbolos pode ser agora entendido. Por isso que o povo se prostra, louvando e adorando, e não podia ficar triste. E é por isso que o anjo da repreensão, né, o ancião, né, fala, ó, chora não, cara. Já venceu aí, já vai resolver esse negócio aí. Tá? Então pare de chorar. Então é curioso porque tem uma semelhança muito grande com esses detalhes aí dos textos, né? Só que tinha um outro grupo também, né? O grupo que achava que era uma escritura de propriedade da terra, né? Aí está lá no texto de Jeremias, né? O contexto é que Nabucodonosor cerca Jerusalém, começa a levar gente cativa, e naquele momento Deus fala para Jeremias, vai e compra uma terra. Comprar terra agora, que o inimigo está levando a gente para o cativeiro, a gente vai comprar e não vai poder usar a terra. Deus então falou para Jeremias, compra a terra. Por que compra a terra? Porque vocês vão ir para o cativeiro, vão passar 70 anos, e quando der 70 anos, você volta e tem o seu pedacinho de chão aqui garantido já. E ao você comprar isso, você vai demonstrar fé na minha palavra diante do povo, vai motivar o povo a demonstrar fé. Esse é o contexto dessa escritura aqui. Então vai lá, Jeremias 32, né? Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, eis que Anamael, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo, compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim, Anameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque é teu direito de herança, e tens o resgate. Compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas,
e pesei-lhe o dinheiro numa balança, né? Ele fez um selo nela. E quando fala que ele fez confirmar por testemunhas, possivelmente ela podia ter recebido novos selos, que eram os selos das testemunhas, né? Aí ele fala: tomei a escritura da compra, selada segundo a lei, e os estatutos e a cópia aberta. Isso aí é bastante interessante. Por quê? Porque nas escrituras eles faziam uma cópia toda selada, mas deixavam uma parte dela aberta, exposta, que era os escritos que estavam selados. Deixa eu explicar melhor aqui olhando para vocês. Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui, tá, a escritura. Aí eu vou lá, escrevo aqui que eu sou dono da terra e todas as características da terra. Aí aqui eu escrevo a mesma coisa aqui. Só que aí o que acontece? Essa parte aqui, ó, eu fecho e selo. E essa parte fica aberta. Ou seja, você, para saber o que está na escritura, você vai ler aqui. Agora, se você tem dúvida que alguma coisa foi alterada, aí você vai abrir os selos para verificar se o que está escrito aqui bate com o que está aqui. Se bater, é a escritura mesmo, e aí você fecha de novo a parte. Então, ele acabava ficando escrito por dentro, a parte selada, e também ficava por fora. Tá? Então, ele vê os teólogos que pensam desse jeito aí, que pensam que a escritura, eles seguem esta linha de raciocínio aí, tá? E aí ele vai falando aqui, né? E dei a Baruque na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Né? Então, eles supõem que era o direito da herança. Comparando com o Apocalipse, então, é João que está sedento pela herança celestial. Mas como ele não é digno de abrir a escritura, por quê? Porque só podia abrir a escritura quem era o real proprietário. E na parte aberta, mostrava quem era o proprietário. Então, ninguém podia abrir. Então, como João não era o proprietário, ele estava lascadinho, então ele não podia, só chorou, né? Era a única coisa que ele podia fazer. Aí vem Cristo, então é aquele que pode abrir a escritura e fala: olha, aqui a salvação está garantida, né? Essa é a ideia, né? E aqui nós temos, ó, o livro escrito, né? O que está escrito em cima está escrito embaixo, tá? A parte inferior aqui, ela era dobrada e ela que recebia os selos. E a parte superior ficava aberta para que se pudesse ler, né, aquilo que estava dentro sem romper os selos. Aqui mostrava quem era o proprietário, então o proprietário tinha direito de abrir. Né? Então João chora porque ele não tem direito de abrir, ou seja, não vai ter herança da salvação, está lascado, meu filho, e aí vem Jesus e abre os selos. Também parece muito aí com o relato de João. Né? Agora, há um grupo que pensa que é a escritura da compra de escravos, tá? Ou uma carta de alforria. Eu gostei muito desse pensamento aqui, tá? E eu suponho que possivelmente seja uma dessas cartas aqui, tá? Nessa escavação aqui, né? Publicada aqui na revista Arqueologista Bíblico, né? Ele apresenta aí as descobertas ali feitas no deserto da Judéia, né?
E o que é interessante é que eles encontraram, né, ali textos, né, do quarto século antes de Cristo, do governador de Samaria. E olha só que curioso. Aqui nas imagens, vocês percebem aqui, ó, que são livros, tá vendo aqui, ó, documentos fechados e tem 7 selos. É curioso que eles mencionam aqui até um do período ali de Esdras e Neemias. Demais isso aqui, ó. E olha aqui, ó, Sambalate, Delaiá, que era filho de Sambalate, Sambalate II, Anania, filho de Sambalate II, Sambalate III, tudo aqueles encapetados que estavam atormentando lá o Esdras e o Neemias, né? Os samaritanos lá. E aqui, ó, é um livro deles e os selos deles aqui, né? Aqui tem 5 selos, né? Aqui um selo caiu, né? Mais 5 selos. E aqui é curioso esse aqui de 7 selos, porque Apocalipse menciona que tinha 7 selos, né? E o que está escrito aqui embaixo, que está muito pequenininho, vocês não conseguem ver, mas eu dei uma ampliação aqui, ó. Diz assim, ó, que é registro, esses de 7 selos aí, registro de negociação de escravos, de vendas de escravos, ou transporte de escravos, ou cartas de alforria. Então, se for assim, João era um escravo e que estava agora sem senhor, perdido, sem eira nem beira. E tinha agora um comprador, né? O Cristo é o comprador, o negociador, né? Nesse sentido, essa carta de alforria só podia ser aberta pelo real proprietário, né? E aí o real proprietário é Cristo. E ele pode abrir. E ele não somente recebe João como seu servo, né? Tanto que a Bíblia até fala, leva cativo o cativeiro, né? Ou seja, os caras continuam cativos, só que agora eles são escravos de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ser escravo de Cristo é ter causa de alforria também, né? E aí, é curioso, por quê? Porque os 7 selos conta a história da igreja desde do começo da era cristã, né? Até o final, que é quando os escravos serão libertos, né? Então, me pareceu muito, tanto pela quantidade de selos e pelo contexto que vai apresentar os 7 selos depois que eles vão ser abertos e o significado que vai dar aí, né? Mas, enfim, a gente não sabe precisamente, lá no céu a gente vai saber, mas a gente tem aí o que dizer já, né? Nesse aspecto aí. Vamos lá. Outra coisa aqui é que em Roma, né? E o texto de João foi escrito na época do Império Romano, eles faziam testamentos chamado Wiwawoke. E esse Wiwawoke, que é para a gente aqui ficar viva voz, né? É que eles faziam testamento falando, né? Perante 7 testemunhas. Só como foi dando problema com o passar do tempo, né? Porque esse negócio de ficar confiando na mente das pessoas, elas envelhecem, depois fica difícil. Eles começaram a fazer textos escritos. E quando eles começaram a fazer textos escritos, agora 7 testemunhas tinham que fazer 7 selamentos, tá? Então, esse testamento, seja de terra ou seja de escravos, acabava tendo 7 selos por isso, para ser confirmado por 7 testemunhas aí, né? E aqui nós temos uma escritura de um escravo, né? De um escravinho, um menino escravo. E aqui em cima você percebe 7 selos, né? Então é bastante interessante esse aspecto aí. Assim,
são os pensamentos aí, mas ainda trabalhando essa ideia de escravo ser comprado, né, de uma escritura para o escravo, né? Apocalipse 5, verso 2 a 5, parece confirmar essa ideia, quando ele diz assim, ó, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, dizendo, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um ancião me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos lá entender aqui esse negócio. Quando ele fala leão da tribo de Judá, ele está evocando ao símbolo de Judá, que era o leão. E o símbolo de Judá, e o leão da tribo de Judá, é Cristo. Né? Olha só que coisa interessante. Quando ele fala que o leão da tribo de Judá venceu, raiz da tribo de Davi, é Cristo. Então ele está falando, o símbolo da tribo de Judá é Cristo. E ele venceu. Em Gênesis 49, Jacó, ele faz metáforas, né? Comparando aí as características dos seus filhos com coisas e animais. Representando assim o caráter deles, inaugurando os seus símbolos. O de Judá era um leão, marca de sua coragem, força, realeza, tudo mais, né? Ao ancião descrever o leão de Judá que venceu, lembra Jesus que venceu e sentou no trono com o Pai. Apocalipse 3, verso 21. Jesus venceu, né? Assim como eu venci, sentei com meu Pai no meu trono, né? E o que é interessante, a cena é de entronização. E ao usar ele o tema do leão, associa ao Messias, porque ele é a raiz de Davi, aí, o símbolo da tribo de Judá. Embora ele fale o leão, a coisa vai mudar ali, né? Mas, por fim, a gente entende que fica claro que Cristo é quem abrirá os 7 selos. O curioso é que, ao invés de nos mostrar um leão, aí aparece um cordeiro. Ele fala, o leão venceu. Aí, quando vai mostrar esse que venceu, é um cordeiro. Aí ele fala, né, Apocalipse 5, versos 6 e 7, né? Então vi no meio do trono, por isso a entronização aí, né? No meio do trono, um dos 4 seres viventes, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, esse que era o leão é cordeiro também, né? Vamos ver aqui o que essas coisas estão representando. Ele estava em pé, tá? Mas era um cordeiro como se tivesse sido morto. Então, por isso que ele está todo cheio de sangue ali. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Vamos ver ele, cordeiro, como tendo sido morto. O cordeiro é um animal morto no ritual diário, e não no ritual cerimonial do juízo, na festa da expiação. Então, aqui, mais uma vez, aponta para a ideia de que a porta de entrada, que estava se referindo na perícope, né, que é Apocalipse 4 e 5, a porta ali que aparece no capítulo 4, é a porta do compartimento santo, né? Porque era o sangue desse animal que era levado no compartimento santo. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, diz Apocalipse. Vamos lá entender isso aqui. 7 chifres e 7 olhos representam os 7 Espíritos de Deus. Tudo bem. Que bem pode sinalizar, mais uma vez, o ritual diário, sendo aqui uma representação do compartimento santo. Por que do compartimento santo? Porque os 7 candelabros também representavam os 7 espíritos lá, né? Fala que diante do trono estavam 7 lâmpadas, que representam os 7 espíritos de Deus, né? E aqui essa representação ocorre de novo, né? Outra coisa também curiosa a esse respeito do Espírito Santo, que ele é enviado por toda a terra, é que o símbolo também da divindade.
já que os 7 espíritos são apenas uma representação perfeita da atuação de Deus, Espírito Santo, em todo o mundo. Agora, o cordeiro, como tendo sido morto, que tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados pelo mundo, e que tomou o livro com os 7 selos e o abriu, o que representa? Vamos lá pensar. Teólogos importantes apontam para este momento como a entronização de Cristo no reino da graça. Tá? E aí as passagens de Apocalipse 3, verso 21, né, que ele se assentou no trono com o Pai. Hebreus 4:16, já cheguemos ao trono da graça. Hebreus 8, que vai falar que temos o sumo sacerdote sentado à destra de Deus, né? Então é Cristo que inicia seu ministério no santuário celestial. Mas isso pode ser mais profundo, né? Olha só que curioso isso aqui. Animal é reino em profecia. Daniel 7, verso 23. Verso 17 também. Então, esse cordeiro representaria um reino, correto? E o reino que ele se referia é o reino cristão aí, né? Vamos lá dar uma olhada. Leão é Judá. Cordeiro já representa Cristo. Então, parece que é o reino judaico-cristão. Judaico por parte do leão, cristão por parte do cordeiro. Então, seria o reino judaico-cristão, esse símbolo aí apresentando, né? Então, é como se Cristo inaugurasse esse reino judaico-cristão. O que é interessante é que tem 7 chifres. Quando a gente vê, comparando com o livro de Daniel, você vê lá Você vê, por exemplo, em Daniel capítulo 7, o animal terrível esponjoso tinha 10 chifres. Ou seja, era 7 formas de governo, quer dizer, 10 formas de governos, né, que invadiram Roma ali, né? Você vai ver em Daniel capítulo 8, você vai ver o carneiro, que tinha 2 chifres. Então era um reino só, mas esse reino era dividido pelos médios e pelos persas. Você vai ver também em Daniel capítulo 8 ainda, um animal com chifre notável, que era a dinastia de Alexandre. Aí quando cai a dinastia de Alexandre e sobem 4 outros chifres no lugar, representa as 4 dinastias que nasceram. As dinastias Cassandrina, Ptolomaica, Seleucida, né? E Lisímaca, né? Então, quando a gente compara com esse aspecto, pode ser que esses chifres eles estejam apresentando a história desse reino em suas 7 fases, que nem acontece no capítulo 1. Então, chifres são reinos ou modos de governo dentro de um mesmo reino maior, né? Então, o reino maior é o governo judaico-cristão. Mas a história do governo judaico-cristão passou por 7 períodos. Talvez aponte esse aspecto. Assim, parece termos aqui, em Apocalipse 5, a história do reino judaico-cristão em 7 fases, já representadas através das 7 igrejas em Apocalipse 1-3. E o que é interessante é que cada igreja também possui 7 espíritos, que isso aí seria representado pelos 7 olhos, né? Porque ele fala ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo, né, que são 7 espíritos, né? E assim vai. Por fim, essa imagem aí do cordeiro leão seria Cristo, que é o leão da tribo de Judá e cordeiro de Deus, que é digno de se aceitar no trono do universo e abrir o livro com os selos, que vai contar a história da libertação da igreja. Lembra da carta de escravos? E se tivermos certos a respeito de Apocalipse 4 e 5, nesse sentido, representam a entronização de Cristo no trono da graça, que é o trono real judaico-cristão, sendo seus chifres e olhos
símbolo da história do reino regido e vigiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito vai guiando a igreja. Apocalipse 5, verso 8 a 10 diz: E quando tomou o livro, né, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus constituir-se reino e sacerdote. Isso aqui é interessante, né? Os 24 anciãos adoram por isso, né? Então, os 24 anciãos se prostram a Cristo porque ele comprou gente de toda tribo, nação, tribo, e língua e povo. Isso aqui ajuda de novo a fazer referência àquela carta de compra de escravos. Se lembra? Que tinha que ser selada por 7 pessoas lá, né? 7 testemunhas e tudo mais. E só o verdadeiro dono dos escravos podia abrir. Por quê? Porque fala assim, ó, porque você venceu. Se você venceu, então você é o dono real dessa terra com escravos, e você vai poder comprar, e você vai poder abrir esses selos, né? Então, o cântico revela esse aspecto aí curioso, né? Porque compraste homens, não é compraste meramente a terra em si, né? E aí os 24 anciãos adoram a Deus por isso, né? Porque ele foi digno de vencer e comprar, né? Esses povos aí, né, da terra. Os 24 anciãos com harpas e incenso e taças com incenso se refere à inauguração do santuário do céu, né? Os anciãos oferecem incenso a Cristo não porque eles estão intercedendo, mas eles oferecem incenso a Cristo dizendo que ele é digno de oferecer no santuário. Por isso que o canto é: digno és, porque compraste o povo. Então você é digno, o Senhor é digno. Então, é como se os incensos são oferecidos, são entregues a Cristo para que ele ofereça, porque ele é digno. E ele comprou esse pessoal todo, né? E nós tiramos essa imagem aí, né, do pensamento de Nordelis, e ele usa Números, né, capítulo 7. E número 7 ali, os príncipes, na inauguração do santuário, eles entregam incenso, né, para o sacerdote, a fim de que o sacerdote ofereça, né? Então, é curioso, porque quando você vai em Apocalipse 8, né, que aí já seria aquele anjo que está intercedendo, seria Cristo, né, o mensageiro, anjo não no sentido de criatura, mas anjo no sentido de mensageiro de Deus, mensageiro do concerto, né? Cristo é o mensageiro do concerto. E aí, no capítulo 8 de Apocalipse, verso 3, ele vai falar assim, né? Vi outro anjo que ficou em pé junto ao altar com incensário de óleo, e foi-lhe dado muito incenso. Veja, foi-lhe dado muito incenso. Ele recebe incenso de alguém. Então, esse incenso ele recebe, então, daqueles que no capítulo 4 e 5 estavam cheios de incenso, que eram os anciãos. Então, ele recebe o incenso para oferecer. Então, Cristo é digno de oferecer. É este o significado, né? Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste gente de toda tribo, língua, povo, nação, e os constituísse rei e sacerdote. Lembra as escrituras de compra de escravos, né? E ela tinha 7 selos, né? Bem curioso disso aí, né? Que a gente mostrou para vocês aqui, né? A escritura com 7 selos aí, né? E que tinha 7 selos por quê, né? Porque 7 testemunhas tinham que atestar nesse aspecto aí, como era no pensamento romano. E aí nós temos aqui, ó 7 selos aqui, uma escritura aqui de compra de venda, né, de um escravo aqui, com 7 selos, né? Assim, o capítulo 5, ele termina com um louvor a Cristo por sua morte e resgate da humanidade. De modo que nos capítulos 4 e 5, ele é louvado por criar e por salvar, sendo então digno de abrir os selos do livro que conta a história da igreja, que era escrava, mas que se tornou herdeira de seu senhor, transformada em digna de assentar-se com ele no trono real, né? Este é o significado de Apocalipse 5,
segundo nós conseguimos averiguar e estudar. Se vocês tiverem uma pergunta, é neste momento agora que vocês vão fazer. Cristina, pode Weber, perguntar. Fala. veja bem, comparando o que aconteceu de Boaz como remidor, como resgatador, eu posso pensar assim, que Adão, quando pecou, entregou a posse da terra para Satanás, né? E agora Jesus, ao morrer na cruz, ele é o nosso remidor, e ele agora tem o direito de comprar, de resgatar aquela herança que estava perdida, né? E com a terra e os habitantes. Agora ele tomou posse de ser o legítimo representante aqui da terra. Eu posso pensar assim. Este é um dos pensamentos. Nós vimos aí Jeremias 32, ele vai mencionar lá a escritura da terra, né, e tudo mais tal. E era selada a escritura da terra. Mas a dificuldade que vai ter é que a escritura da terra não mostra que ela tinha 7 selos, né? Ela era selada. Ponto. Agora, pode ser. Eu achei mais interessante a de escravos. Por que de escravo? Exatamente por causa do louvor. Porque o louvor, assim, porque venceste com teu sangue, compraste homens de toda tribo, nação, terra e povo, né? Embora eu acho que envolva todo esse aspecto aí, né? Todo esse aspecto. E aí, por exemplo, os 7 selos seria, na realidade, uma demonstração do resgate desse povo aí, né? Que era escravo, né, de Satanás e foi comprado. Então é pelo canto que eu inclinei mais para aquela de escravo. E não somente. A escritura de escravo já foi achada ela com 7 selos. Né? Então, e Jesus é o nosso remidor, né? Sim, E continua sendo ele remidor. comprou, é o nosso remidor. É aquele papel que Boaz fez ao resgatar Ruth, né? É porque o remidor, eu estava conversando com um jovem que está fazendo mestrado em teologia, e ele está fazendo esse trabalho. E ele me falou que o remidor tem 4 aspectos. Tinha um aspecto de você pegar a mulher, tinha um aspecto de você remir a terra, tinha um aspecto de escravos, e tinha mais um outro que eu não lembro. Mas todos esses aspectos, eu acredito que se consolidam, né, na obra de Cristo, né? Na obra de Cristo. E então, sem sombra de dúvida, Cristo é o remidor do planeta Terra, da igreja, que é a esposa, dos filhos da igreja, que são os escravos, e do que vier, dos bens, sei lá, qualquer coisa aí. O Vingador, tinha um Vingador lá, um negócio assim. Então, Cristo é tudo. E ele é o Vingador também. É ele quem vai descer o porrete na Sarrafo no moleira do inimigo. capiroto lá. Né? Vai descer o cacete no inimigo, é ele. Né? Então, eu penso nesse aspecto assim. Tá? Esse pensamento que você falou é o da Escritura. Aí da Escritura você tem que pegar o texto de Jeremias, tá? E aí você vai fazer essa apresentação. Né? E a carta era selada, ficava uma cópia aberta, outra fechada, por isso que é escrito por dentro e por fora. Né? Seria isso, apesar que parece ser 2 cópias no de Jeremias. Uma selada e uma aberta. Parece isso. Embora a que eu mostrei ali para vocês era uma só, né? Mas, enfim, tá dentro também desse aspecto, sim, sem problema nenhum. E também a questão de ser também o livro de Daniel, porque o livro de Daniel só passou a ser compreendido depois, né? Na época, justamente do final da profecia de 1844, né? Entendi. É curioso, mas esse eu não levo muito, não. Sabe por quê? Por causa dos 7 selos. Quando você abre os 7 selos, não tem precisamente, eu sei, uma relação com Daniel. Né?
Não tem, precisamente. Parece mais a história da igreja mesmo. É porque Né? Daniel e Ezequiel lançam luz para entender o Apocalipse, né? Concordo, sem problema nenhum. Mas o contexto parece, ainda mais o louvor, que casa, né? Casa Porque com a você, libertação. você é digno. Por quê? Porque você é digno. Você comprou. Você tem direito. Você é o Comprou com seu bambambam. sangue. Você comprou com Comprou seu com seu sangue. Não, você tem direito de abrir esse negócio aí. Porque só o real proprietário, aquele que estava com o nome fora, lá na parte aberta, é que era digno, né? Então, ou seja, só o real herdeiro é que poderia, né? Abrir, né? Só o real proprietário poderia abrir. Eu quero falar uma coisa aqui antes de encerrar, porque os dissidentes usam Apocalipse 5, verso 13, para atacar a Trindade. Então, vamos fazer aqui um adendo aqui importante. Como é que eles usam? Eles usam aqui, ó, Apocalipse 5, verso 13. Então vi toda criatura que há no céu, então toda criatura no céu, sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, dizerem. Ou seja, não escapou ninguém. Está no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, do mar, estão dizendo. Então está louvando. Está louvando quem? Aquele que está sentado sobre o trono, que é o Pai. E ao Cordeiro, Jesus. Né? Digno. Não. Seja o Seja o louvor. louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Queridos, vamos lá. A gente usa Atos, que é uma cena semelhante. Por que é uma cena semelhante em Atos 7? É uma cena semelhante porque nós temos o Pai, o Filho e o adorador. Assim como a gente tem aqui adoradores, e você tem o Pai e tem o Filho. Em Atos 7, você vai ver Estevão. Estevão olha para o céu e ele vê o Pai e o Filho. Então, nós temos aí o Pai e o Filho. Atos 7, versículo 56. Você vai ter ele dizendo o seguinte: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então você tem o Pai e o Filho e o adorador, que é Estevão, está recebendo aqui. Mas entenda, se você olhar para o céu, você não vai conseguir ver o Pai e o Filho. Você vai ver nuvens, vai ver estrelas, vai ver chuva caindo na sua testa, vai ver o solzão na sua cara, vai ver passarinho voando, mas você não vai ver o Pai e o Filho se você olhar para o céu. Estevão olhou para o céu e viu o céu aberto porque o espírito de profecia desceu sobre ele e abriu os olhos dele para que ele pudesse ver o Pai e o Filho. A prova disso é o verso 56, porque o verso 56 ele diz assim, ó, verso 55, perdoe-me, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua destra. Então, para que Estevão pudesse ter o dom de profecia e ver, para que Estevão pudesse ver o Pai e o Filho, ele teria que ter o dom de profecia. E o dom de profecia é quando o Espírito Santo pôs sobre. Então, o Estevão não viu o Espírito Santo porque o Espírito Santo estava nele, guiando, concedendo a ele o dom de profecia para que ele pudesse ver o Pai e o Filho. É a mesma cena no Apocalipse. Nós temos o Pai e o Filho, e as criaturas no céu, na terra e no ar, falando ao mesmo tempo, digno é o Cordeiro. Como é que é possível todas as criaturas ao mesmo tempo louvarem, dizendo a mesma palavra? Ensaiaram onde? Não é ensaio. O espírito de profecia estava sobre eles, o Espírito Santo estava sobre os adoradores. E o Espírito Santo estava aí cumprindo a sua missão. Que o Espírito Santo, ele fala assim, quando vier, ele vai fazer com que o Pai e o Filho sejam adorados, né? Ele aponta não para si mesmo. Ele faz o trabalho e leva-nos a louvar e adorar. Então, é o que está acontecendo ali. O Espírito Santo está nas criaturas, levando as criaturas a louvarem em uníssono
né, ao Pai e ao Filho. Então, esse texto não dá para ser usado contra a questão da Trindade, não. Isso é bobeira da parte deles. E aí a gente recomenda os nossos estudos da Trindade, né, que nós fizemos aí 3 estudos que ficaram muito bons aí, os estudos. Nós fizemos estudos da Trindade, o que a Bíblia diz sobre a Trindade, o que o Espírito de Profecia diz e o que o Satanás diz também, né? Então nós vimos o Satanás atacando a Trindade, bem claro ali, os espíritas, né? Os pensamentos antitrinitarianos dos dissidentes, você pode colocar em paralelo com os textos dos espíritas, que dá no mesmo, né? Testemunho de Jeová também. E nós fizemos isso, é só assistir esses vídeos aí. Queridos, que Deus abençoe vocês, filhos de Deus comprados pelo sangue do Cordeiro. E agora a Cristo iniciou o trabalho lá no céu, já está pertinho de concluir. Em nome de Jesus, que ele termine esse trabalho e venha vingar o sangue das profetas que morreram. Desce o chicote no capeta, né? Fogo nele, né? Que Deus abençoe vocês, vamos orar. Querido e santo Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer por teu amor, por mais um estudo concluído, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê gosto, vontade, desejo maior de estudar a tua palavra a cada dia, e que nossa compreensão da mesma se amplie, a fim de que possamos defender a tua palavra, ó Deus, e não somente ter onde firmar os nossos pés, a nossa fé. Pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós, e as pessoas que vão assistir, que possam ter uma compreensão mais profunda de quem é Cristo e do seu amor por nós. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.